Olá, seja bem-vindo a mais um culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú, transmitido para você pelo sinal da TV Master. O nosso desejo e oração é que os louvores, as orações que estão sendo feitas aqui, a comunhão com os irmãos e principalmente a palavra de Deus, edifique a sua vida, transforme a sua existência, abençoe a sua família. Nesta ocasião, nós vamos ouvir a palavra de Deus no Salmo 51, que fala da verdade essencial. E vamos conhecer a verdade essencial sobre o coração de Deus, seu amor, seu poder, justiça e também a verdade essencial sobre o nosso coração, que muitas vezes é falho, fraco e imperfeito. Nesta caminhada em busca da verdade essencial, deste encontro entre nós e Deus, você é o nosso convidado especial a esta Igreja Presbiteriana de Tambaú, que é uma comunidade de corações amigos e de braços abertos. Deus lhe abençoe. Fazer um belo coral, irmãos. Suas vozes, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
isso ao Senhor mais uma vez. Santo, 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 quero te ver. Os irmãos podem sentar. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês que está aqui nesta noite. Amém? Também seja com você que está assistindo nessa hora a transmissão desse culto pela internet e também pela TV Master. Nós queremos inclusive agradecer a todos que têm feito isso possível, particularmente a essa parceira que tem nos ajudado a transmitir a palavra de Deus, que tem sido a TV Master, na pessoa do Alex Filho. Quero agradecer a você, Alex. Quero dizer a você que está vindo pela primeira vez aqui à igreja, que a nossa vontade, o nosso desejo, e quem sabe a gente faz isso ao fim do culto, é lhe dar um abraço bem forte e dizer que você é muito bem-vindo aqui à presença do Senhor. Não que este lugar seja um lugar especial, ele se tornou especial. Quando você e mais 2 ou 3 entraram neste lugar, nesta noite, como em outras ocasiões, a palavra de Deus nos autoriza a dizer que Deus se faz presente aqui neste lugar. E então esse lugar aqui, que originalmente foi construído para ser um armazém de arroz, imagine só, se transforma numa catedral para a glória de Deus, cujas estruturas não são suntuosas, mas cujo Deus que aqui habita é maravilhoso. Louvado seja Deus. O nosso desejo é que você seja profundamente abençoado, portanto, por este culto, e possa Deus falar ao seu coração profundamente. Esses dias têm sido dias difíceis, irmãos. Têm sido dias em que famílias da nossa igreja têm sido marcadas por momentos de dor e de sofrimento. Agora mesmo eu estava chegando do sepultamento de Antônio Toledo, esposo da nossa irmã Andréa e dos nossos irmãos André e Débora. E naquele lugar ali no cemitério Parque das Acácias, mais uma vez, a morte toca alguém muito próximo de nós, mas mesmo assim nós podemos falar da vitória de Jesus sobre a morte, porque Ele está vivo. E se Ele ressuscitou, Ele é a primícia das nossas esperanças, nós também ressuscitaremos com Ele. Portanto, a toda a família, talvez que vá nos assistir após esse culto, Deus possa abençoar e confortar o coração de todos vocês. Que Deus abençoe, portanto, a você. Algum tempo atrás eu ganhei esse livro, que tem como título People of the Lie, Povo da Mentira. É escrito por um psiquiatra americano, M. Scott Peck, que já tinha escrito um livro que se tornou um best-seller. E esse livro tem um ponto bem interessante, basicamente. Ele estabelece um fato, depois de longas pesquisas em comunidades pequenas, nos Estados Unidos e no Canadá, que existem algumas pessoas, particularmente um tipo de personalidade, que ele chama de People of the Lie, povo da mentira. Segundo ele, ou segundo M. Scott Peck, o que caracteriza essas pessoas? O que caracteriza essas pessoas é a incapacidade delas poderem se ver no espelho. Se ver no espelho é uma expressão conhecida que significa ver a si mesmo, conseguir se enfrentar, conseguir ter uma visão, uma perspectiva de si mesmo. É comum a essas pessoas, segundo esse psiquiatra, fugirem do confronto com as suas próprias falhas, com as suas próprias dificuldades de caráter, com as contradições da sua alma, com as coisas que dizem, mas não fazem, que fazem contrariamente ao que falam, e assim por diante. Mas ele vai um pouquinho além no assunto e diz que o que caracteriza também essas pessoas é que, além delas não conseguirem se enfrentar, elas procuram avidamente, todos os dias, alguém em quem elas possam transferir a culpa que elas não conseguem enfrentar. Então escolhem nas relações familiares, nas relações profissionais, nos amigos, ou mesmo em um mero desconhecido que passa a conhecer,
uma espécie de bode expiatório. Então começa a transferir certas características que são indesejáveis e que ela não consegue enfrentar consigo mesma, não consegue ser confrontada com a realidade para outras pessoas. Esse homem, que segundo ele mesmo, durante muito tempo, ficou encantado pelo misticismo budista e pelo misticismo islâmico, teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele já era psiquiatra há muitos anos. Quando ele escreveu esse livro, isso ainda não havia acontecido, mas depois que ele escreveu esse livro, ele descobriu que a maneira como o judaísmo e o cristianismo falam da natureza humana era exatamente, ou é exatamente, aquilo que ele havia descoberto nas suas pesquisas. Que o ser humano, sim, tem um lado negro, uma parte negra, uma parte escura da sua personalidade, que propositadamente não deseja enfrentar. E aí ele remete àquele primeiro episódio de queda e culpa, que todos nós conhecemos, quando Adão e Eva pecaram, comendo do fruto proibido, que era o grande teste da obediência que Deus havia dado para eles. E então, quando Eva é confrontada com a sua falha, porque havia sido ela a primeira a tomar do fruto e comer e dar ao seu marido, então, ou melhor, quando Adão é confrontado, ele remete primeiramente a Eva a culpa, dizendo: a mulher que tu me deste, me deu a comer esse fruto. E Eva, por sua vez, transfere para a serpente, dizendo que foi a serpente que havia seduzido-a. Então, M. Scott Peck descobre, anos depois da pesquisa, agora como cristão, que aquilo que ele havia descoberto sobre culpa, pecado e culpa, falha e culpa, era exatamente aquilo que o cristianismo ensinava, que o ser humano foge do confronto consigo mesmo. Essa longa introdução que eu estou fazendo a essa mensagem, queridos, é para convidá-los a refletir comigo num dos salmos mais, eu diria, um dos salmos mais cheios de ensinamentos sobre a nossa natureza que toda a Bíblia contém. Dos 150 salmos, talvez este salmo seja o melhor retrato desse lado escuro da natureza humana. Eu estou falando do Salmo 51, que eu lhe convido nesta noite a abrir comigo, você também que está nos assistindo, para que juntos nós possamos refletir sobre o título A Verdade Essencial, naquilo que M. Scott Peck descobriu e que a palavra de Deus nos ensina. E obviamente que o desejo e o motivo e a propositura dessa mensagem aqui não é simplesmente dizer: olha aqui você como você é, mas é dizer assim: olha aqui você como você é, e apesar disto, Deus lhe ama e tem um propósito maravilhoso na sua vida. Porque o outro lado desta verdade essencial é que apesar de mim, apesar de você, Deus não desiste de nós, porque nos fez a sua imagem e semelhança, e está numa obra de restauração maravilhosa. Então leia comigo o Salmo 51, se você estiver com a Bíblia em mãos, e se você não estiver, vai ser projetado aí na versão atualizada, que você também pode acompanhar. E você que está nos assistindo na internet ou pela TV Master, você então acompanha também. O Salmo 51 foi escrito por Davi, é um salmo davídico. E ele começa com esta frase que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente,
e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que tu, Senhor, serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que tu, Senhor, te comprases, eis que tu, Senhor, tens prazer na verdade no íntimo, e no recôndito, no escondido do meu coração, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir, Senhor, alegria e júbilo, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Antes, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me, Senhor, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e então a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois tu não te comprases, tu não tens prazer em sacrifícios, do contrário, eu a ti os daria. E tu não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Tu, Senhor, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, nós vamos orar. E eu vou pedir, depois da oração, quando a mensagem iniciar, que nós possamos evitar toda e qualquer movimentação no local do culto, ficando assim só os diáconos com as responsabilidades deles. Vamos orar. Ó Deus amado e querido Pai, não é fácil ler esse texto, Senhor, e nos ver nele. Todos nós queremos fugir de confrontações. Nós só queremos palavras agradáveis. Queremos que alguém massageie o nosso ego e diga que somos bonzinhos. Mas nós sabemos o que no íntimo nós pensamos, falamos, e o que fazemos longe do olhar flagrante dos outros. Por isso, ó Deus, eu te peço, pelo teu Espírito Santo, que tu tomes este lugar aqui, que tu guardes as entradas espirituais deste lugar, e também de cada lugar onde cada pessoa que está assistindo este culto também estiver, para que só o teu Espírito, só a tua palavra, tenha poder de agir agora nos nossos corações, pegando-nos pela mão e nos fazendo nos ver, para que também possamos ver o teu amor e a tua graça derramada sobre nossa vida. Faça isso, Pai, e transforme-nos pela tua palavra, pois nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor que só tu mereces. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Propositadamente, eu não li o que está na sua Bíblia antes do primeiro versículo. Essa parte que está como uma espécie de título, como uma espécie de prelúdio, uma entrada que explica o contexto do salmo, vai lhe ajudar a entender por que este salmo é chamado de salmo penitencial. Na verdade, ele é um dos 7 salmos penitenciais, ou salmos de confissão, que você encontra na Sagrada Escritura, no livro de Salmos, junto com o Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143.
é um tipo específico de salmo, em que na primeira pessoa do singular, Davi, principalmente Davi, escreve como se estivesse fazendo uma oração a Deus. E não uma oração de ações de graças, de louvor, de adoração, de celebração, mas uma oração de reconhecimento de falhas, de confissão de pecados. O coração do homem, quando escreve este salmo, é um coração que está esmagado, pequenino, angustiado, mas não apenas por circunstâncias externas, perseguições humanas, políticas ou de qualquer outra natureza, mas pela realidade da sua própria interioridade, do seu próprio coração. É um desabafo, mas não é um desabafo a um amigo, é um desabafo a Deus, um desabafo em forma de confissão. Nesse caso específico, o Salmo 51 é escrito por Davi talvez no momento mais difícil da vida dele. Veja o que é que diz na Bíblia, e também na versão hebraica da qual a Bíblia foi traduzida, quando os comentaristas, escribas fizeram. Diz assim: ao mestre de canto, que era o regente do coral dos levitas do templo, ou do lugar onde a arca estava, já que Davi não viu o templo edificado pelo seu filho, ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ele, Davi, haver possuído, ou numa linguagem mais comum, ter tido relações sexuais com Batseba. Esse episódio motiva o Salmo. Esse episódio que está no livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12, é um divisor de águas na vida de Davi. Particularmente, eu acredito de todo o coração que aquela expressão que se fala sobre Davi, que Deus mesmo diz que ele é um homem segundo o coração de Deus, passa a ser uma realidade da vida de Davi, quando ele passa por essa experiência. Quando ele enfrenta o dedo em riste do profeta Natã, dizendo para ele: és tu, Davi, este homem. Fazendo uma história longa, muito curta, Davi havia acabado de cometer uma série terrível de pecados. Como rei, quando todos os reis saíam a batalhar, ele ficou em Jerusalém. E do seu palácio, possivelmente de um dos alpendres do seu palácio, ele volta os seus olhos e vendo aquelas casas mais baixas, que costumeiramente eram edificadas ao redor do palácio do rei, ele vê uma mulher belíssima, nua, tomando um banho. E ele a deseja, cobiça aquela mulher. E como era o rei, e como ao rei nada se negava, e como o próprio rei pensava que o que ele fizesse de modo algum teria alguma consequência, ele manda um dos seus servos, ou alguns dos seus servos, trazerem a mulher, vem com a mulher para a sua intimidade e tem com ela relações sexuais, a tomando para si, como se dele fosse aquela mulher. Mas aquela mulher tinha marido, e era um dos homens mais importantes do exército de Israel, que tinha por nome Urias. Fazendo uma história mais longa, ainda mais curta, o rei não somente adultera, mas tenta encobrir o seu adultério, usando de artimanhas políticas e militares, para trazer primeiramente, a princípio, Urias de volta da linha de batalha, para que ele coabitasse com a sua mulher, e a gravidez que já se pronunciava no ventre de Batseba fosse creditada ao marido, e ele pudesse safar.
Não sendo possível este plano acontecer, porque Urias foi íntegro o suficiente para dizer: não, rei, como posso eu estar com a minha mulher quando os meus comandados estão na frente da batalha? Ele manda pelo próprio Urias uma carta ao comandante do exército, ordenando que colocasse Urias à frente da frente de batalha mais encarniçada, para que ele fosse morto, e assim aquela mulher viúva pudesse ser tomada por ele, sem nenhuma culpa, pelo menos nenhuma culpa visível. De fato, isso acontece. O homem é morto em batalha, e Urias toma aquela mulher como sua esposa, e ela, obviamente, à medida que a gravidez evolui, aparentemente estaria grávida do rei. Tudo havia dado certo, mas nem tudo aquilo que dá certo é certo. E aquilo que o homem não vê, Deus sempre vê. E Deus viu, e falou com um dos seus servos, chamado Natã, o profeta. A palavra profeta é nabor em hebraico, que significa a voz, a boca de Deus. E aquilo que Deus falou a Natã, Natã foi transmitir ao rei no outro dia. Mas ele o fez de uma maneira bem interessante, porque ele contou uma história de um rico fazendeiro que tinha muitas ovelhas e que tinha um vizinho que tinha uma ovelhinha só. E que naquela história aquele rico fazendeiro resolveu, apesar da abundância do seu rebanho, tomar para si a ovelha daquele pequeno homem, com pequenas posses. E tomou e matou aquele homem. E então Natã, naquela alegoria, daquela conversa, daquela história inventada para chegar ao ponto, pergunta ao rei: rei, o que se fará a um homem que faz uma coisa como essa? E o rei, que tinha poder executivo de dar voz de morte e decretar penas, diz que esse homem seja morto. E aí Natã se vira e diz: esse homem é você. Naquela hora, irmãos, tudo o que Davi havia montado cai por terra. Tudo. Todo o seu plano se desgoverna. Fica nítido e claro que ele não tinha mais como encobrir o seu pecado, porque ele não estava diante de alguém que falava em seu próprio nome, mas que era um profeta de Deus. Diz o texto lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, que Davi, pego, quebrou-se na presença de Deus e disse: sim, eu sou este homem. E aí escreveu esse salmo. Agora você vai entender por que faz sentido Davi dizer assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu, Senhor, conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei, Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que tu serás tido por justo no teu falar, que mandaste agora pelo teu profeta, e puro no teu julgar. Agora faz sentido, não faz? Porque que a voz daquele homem é uma contrição penitencial diante de Deus. Mas é quando a gente vê o desenrolar do salmo, que a gente aprende na confissão daquele homem como lidar com os nossos segredos. Porque, queridos, nós somos Davi. Nós somos Davi. Cada pessoa que está aqui é Davi. Eu sou Davi. Eventualmente o pecado não é o mesmo,
Mas esse salmo não está falando, queridos, de uma maneira genérica sobre pecados pontuais, mas de algo mais profundo que está enraizado, que faz parte da natureza do ser humano. Daí porque o salmo diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado desde o ventre da minha mãe já há uma natureza concebida dentro de mim. Você pode nesta noite fazer o caminho da busca que Davi fez pela verdadeira essência do seu coração, ou pode ser povo da mentira. Você entende agora porque eu falei que esse povo da mentira é justamente aquele que é incapaz, que não deseja, que foge de enfrentar a si mesmo, como se no espelho a vida lhe mostrasse suas próprias fissuras? Hoje nós vamos decidir aqui se você vai caminhar com este povo, o povo da mentira, que passa a vida inteira sem enfrentar a sua própria natureza e encontrando bodes expiatórios em quem você pode projetar ou transferir as suas próprias falhas, sejam elas quais forem, ou se você vai ser povo da verdade, verdade nua e crua, que eu estou dizendo já a priori: nós somos pecadores. A mulher que tem uma vida mais ilibada, que está me assistindo aqui, é pecadora. O homem mais honesto que está aqui, sobre quem toda a sociedade diz: eis ali um homem correto, é pecador. Não é pecador porque comete pecados. Na verdade, comete pecados porque é pecador. E foi essa consciência que Davi passou a ter, a partir desse episódio, que o autoriza a nos chamar nesta noite para uma busca, para uma caminhada com Ele. Eu lhe convido nessa noite para caminhar com Davi, nos versículos desse salmo, numa caminhada que não é fácil, não é simples, mas é profundamente transformadora, porque é uma caminhada em busca da essência da verdade que agrada a Deus. O que me fez debruçar sobre estes versículos, escrever esse sermão e trazer para compartilhar com você nessa noite, foi o verso 6, que bateu no meu coração como um trator com toda a sua força, que diz assim: Deus, eis que tu te comprases na verdade no íntimo. É como se Davi dissesse assim: Senhor, sabe qual é o que eu vejo que é o teu maior prazer? É quando no íntimo do meu coração, ou do coração de qualquer pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, o núcleo mais profundo é o núcleo da verdade e não da mentira. Vamos caminhar com Davi. Essa caminhada começa pela consciência, e não é fácil, de que a mentira faz parte da própria essência da natureza pecaminosa do homem. Eu não estou dizendo que você gosta de mentir. Eu estou dizendo que sua natureza é mentirosa. É algo mais profundo ainda. Você pode até não ter costume de mentir, mas existem contradições, falsidades. Existem coisas que dinamizam a sua existência, que conduzem muitas vezes a uma vida de dubiedade, de ambiguidades. É como se você fosse cheio de furinhos, não fosse alguém inteiro, íntegro, completo, maciço. Você tem seus traquejos para fazer as coisas acontecerem. Da psicologia a gente aprende que existem certos mecanismos inconscientes de defesa do ego, e por isso a gente não sabe que existem, porque são inconscientes, que fazem de maneira muito clara que a gente seja povo da mentira.
A gente transfere culpa, a gente nega culpa, a gente racionaliza culpa. Quais são as desculpas que nós damos diante das flagrantes demonstrações de que nós somos falhos? A gente diz assim: não é por causa de mim, é porque meu pai fez isso comigo e eu fiquei traumatizado e por isso eu sou assim. É porque minha esposa faz assim e aí ela acaba me levando a agir dessa outra forma. É porque nós não sabemos bem porquê, mas encontramos de alguma forma um jeito de nos safar e dizer de alguém a culpa. Negamos até o fim. Somos capazes de saber, porque os programas de televisão dizem que se você mantiver o olho firme e não bater a piscada assim, a pessoa vai acreditar em você. E aí a pessoa pergunta: você fez? E aí você segura o olhar e diz: fiz não. Fez não? Não fiz. Tem certeza que você não fez? Não, eu fiz. Não, eu não fiz. Negamos, transferimos, racionalizamos, dizendo assim: todo mundo faz. Igual a mim tem fulano, cicrano, beltrano. Você é igual a mim. Por que você está me dizendo que eu estou errado? Essa consciência veio ao coração de Davi e está expressa no versículo logo inicial, quando ele diz assim no verso 4: pequei contra ti. Preste bem atenção. Contra quem Deus tinha, ou contra quem Davi tinha pecado? Ele tinha pecado contra Urias, tinha cobiçado a mulher do próximo, era proibido pela lei de Moisés. Ele tinha matado Urias, ele tinha sido o autor intelectual da morte de Urias. Ele tinha pecado contra a confiança do povo todo. Ele tinha pecado contra a sua mulher. Ele tinha pecado contra todos. Mas observe que quando a consciência da falha vem a ele, e vem quando ele é confrontado com aquela situação, ele diz: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. O que ele estava dizendo, irmãos, era: sim, ele sabia que havia pecado contra muita gente, mas esse não era a essência do pecado dele. A essência do pecado dele é que ele tinha afrontado o coração do seu próprio Deus, o Deus que havia lhe escolhido para ser dele, o Deus que lhe mantinha. Esse mesmo Davi, irmãos, é o Davi que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é um Davi que não conhecia Deus, é um Davi que conhecia Deus e conhecia Deus intimamente, reconhecia as bondades de Deus generalizadamente derramadas sobre ele. Por isso que quando ele é convencido realmente do seu pecado, mesmo que ele tenha resistido, achado que não seria descoberto, mas quando Deus, não os homens, Deus achou o pecado nele e mandou o profeta apontar-lhe o dedo e dizer: é você este homem, ele descobriu, ele percebeu que em última instância a busca pela verdade no íntimo começa pela consciência de que a mentira que habita em nós é, antes de tudo, fruto de uma natureza pecaminosa. Nós pecamos qualquer pecado primeiramente contra Deus. E diz mais, diz que essa é uma coisa que nasce com a gente. Porque ele diz assim, ó, lá na frente: eu nasci na iniquidade. A preposição que é usada aqui, que se contrai com o artigo em a, em hebraico, também pode significar algo que está envolto pela iniquidade. Eu fico imaginando a cena de uma criança nascendo envolta na placenta. Davi faz essa alusão àquele invólucro que cobria o seu corpo e diz: do mesmo jeito que tinha uma placenta que me envolvia o corpo, havia outra placenta espiritual chamada pecado que me envolveu a vida desde a hora que eu nasci. Ele não está dizendo que o ato de relações sexuais dos seus pais, como alguns interpretam, era pecaminoso e por isso ele era pecador.
essa linha de raciocínio teológico é falha, porque ela advém de uma outra falha muito mais antiga, que é dizer que o pecado original de Adão e Eva seria o fato deles terem tido relação sexual, coisa que Deus nunca disse. Pelo contrário, Deus abençoou o sexo e disse assim: crescei e multiplicai-vos, e certamente não era por osmose. Tinham que ter relações sexuais, Deus abençoou. Nessa linha de raciocínio, alguns dizem então, o que a mãe de Davi e o pai de Davi, Jessé, fizeram era pecado. Não era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que da mesma maneira como ele tinha herdado o cabelo preto da mãe, olho marrom do pai, do mesmo jeito que ele tinha um jeito, uma espécie de biotipo, tinha coisas que eram congênitas, que tinham até mesmo hereditariedade envolvida. Havia alguma coisa hereditariamente, espiritualmente errada na vida dele, e o nome disso era natureza pecaminosa. Novidade das novidades, você é do mesmo jeito. Pegue 2 criancinhas, das mais ingênuas que você puder encontrar, na mais tenra idade, coloque para elas duas bolas literalmente iguais, coloquem no tapete e deixem que elas brinquem. Depois de um determinado tempo, retire as duas e devolva aquele tapete para as 2 crianças brincarem somente uma. E você verá as primeiras sementes da tentativa de ter só para si. Os pais que estão aqui sabem como é difícil ensinar a criança a dividir, a compartilhar. De onde essas crianças vieram com essa tendência? Se não da natureza pecaminosa do homem, que é egoísta, vaidosa, orgulhosa, autossuficiente. Gente que chega diante de você e numa pretensa autoconfiança diz assim: pastor, ou então doutor, eu vim aqui não sei porquê, eu não tenho problema. E você então tem que dizer assim: que bom, você vai me pagar a minha sessão hoje de graça, porque você não tem problemas. Ou então dá vontade de dizer: então, por favor, deixa eu fazer uma oração, e você fica dispensado, porque tem aí na fila um bocado de gente que tem problema. Mas é nada mais, nada menos do que uma cegueira que não nos faz ver como nós somos. Então essa busca de Davi começa de um ponto principal. Primeiro passo: por favor, não se iluda. Você não é bonzinho e faz algumas coisas ruins. Você é pecador. E pela graça de Deus, algumas vezes você faz coisas boas. Quer tirar a prova? Faça tudo que você tem vontade. Diga tudo que você deseja falar. Você que diz que é sincero, seja sincero mesmo. Diga para a sua mulher que o vestido dela está horrível, para você ver uma coisa. Fale para aquele sujeito que propõe aquele negócio, para onde você gostaria de mandar ele. Seja você mesmo, por 30 minutos, e veja se vai ser algo fácil de viver em sociedade. E você verá que nós temos muitas máscaras. Máscaras essas que nos cobrem da verdade essencial, que Davi começa a caminhar e buscar, e o primeiro passo que ela diz: tira a primeira máscara, veja você como você é, porque não há solução para quem não acha que tem problema, não há graça para quem não tem culpa, não há mão estendida para quem não se sente afundado no pecado. O Evangelho é graça, mas é graça recebida por arrependimento que implica em culpa, e confiança que implica em desejo de mudança. Nós, portanto, não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Você amarradinho, calado com algo que lhe tape a boca, vendado para não ver nada e dormindo, sob efeito de Lexotan, você é pecador. Está fazendo nada, nem sonhando você é pecador, porque da sua natureza ser pecador. Eu sei que você não veio num domingo à noite aqui para ouvir um pastor jogar na sua cara coisa que você não quer ver. Fazer o quê? Não sou eu, é a palavra.
Você verá no final dessa caminhada, no entanto, que esse primeiro passo é fundamental para lá na frente você ter graça, solução de Deus para a sua vida. Porque quem começa de um ponto falso nunca encontrará uma saída verdadeira. Verdade, irmãos, não é apenas estar de acordo com os fatos ou com a realidade. Verdade tem a ver com uma sinceridade de atos, palavras e atitudes e pensamentos que nós não possuímos. Eu fico imaginando que passou um tempo, meses, e Davi achando que tudo daria certo. Você imagina o que era Davi viver sob a suposta paz de fazer tudo o que regularmente, ordinariamente, diariamente ele fazia, mas sabendo nos recônditos da sua alma, lá dentro, nos bastidores da sua existência, o que ele havia feito, e ele brincando de colocar máscara aos olhos de Deus. Natan então diz: você é esse homem, e Deus está dizendo para você: você é esse homem. Eu vou lhe dizer qual é a pior maneira de você sair por aquela porta que você está saindo ao final do culto. É você sair daqui dizendo assim: ainda bem que eu não sou tão ruim assim como o pastor disse. Ele devia estar falando de fulano de tal que estava do meu lado. Ou então dizer assim: eita, foi mesmo na cabeça de Cicrana, viu? Aquela precisava ouvir. Jesus descreve essa expressão. Quando um fariseu e um pecador se apresentaram no templo, e o pecador batia no peito e dizia assim: graças te dou, Senhor. Ou melhor, o fariseu batia no peito e dizia assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse aí pecador. A parábola diz que Jesus dizia que naquela parábola aquele fariseu falava de si para si mesmo, ele não orava, ele fazia um discurso para ele mesmo ouvir. Era estéril, inócuo, não tinha validade alguma. Mas ao lado dele havia um pecador que era pecador e sabia que é pecador, porque só tem dois tipos de pessoas aqui nesse ambiente, por exemplo: os que são pecadores e teimam em achar que não são, ou não são tão maus assim, são meio pecadores, e os que sabem, como eu sei que eu estou aqui exclusivamente pela graça de Deus. Esse pastor aqui que está aqui na frente está aqui só pela graça de Deus. Os que comigo aqui estão e sabem que são pecadores, completamente vendidos ao pecado e só libertos pela graça de Jesus no Calvário. Esse é o primeiro passo. O segundo passo dessa busca é você compreender que não vale a pena. Essa busca que começa pelo entendimento do seu pecado passa pela compreensão do sofrimento que é a consequência da natureza pecadora do homem. Eu não estou dizendo que todo sofrimento que você passa é porque você deu motivo. Eu estou dizendo que há sofrimentos que você provoca quando você não leva em conta as consequências do pecado. Pecado causa sofrimento, queridos. E esses sofrimentos têm o seu ápice na realidade de que você fica separado de Deus. Uma vez eu quis ensinar meu filho mais velho o que significava pecado. Eu fiz alguma coisa que cortou meu coração, irmãos. Ele fez alguma coisa que eu não... Ele era pequenininho, eu nem me recordo. Mas era alguma coisa que... Ali era um momento, uma oportunidade de eu mostrar para ele como deveria ser a atitude dele com essas verdades. E então eu decidi que não iria castigá-lo. Que eu não iria fazer nada com ele, nem batê-lo, nem dar uma reprimenda. Eu simplesmente iria passar um dia sem falar com ele. E então ele vinha conversar comigo, painho para cá, painho para acolá, e eu em silêncio. Às vezes saía de onde ele estava. Aquilo doía no meu coração. Ele me chamava para brincar e eu saía de lado.
Não falava nada, não fazia careta, não fazia uma cena, eu simplesmente dei para ele silêncio. Lá para a volta das 3, 4 horas da tarde, quem não aguentava era mais eu do que ele. Ele chorava e eu chorava por dentro. E aí ele falou: Painho, e eu disse: filho, sente aqui agora. Se você entendeu o que aconteceu, ele disse: eu fiz alguma coisa errada. O que você fez de errado? Diga para Painho. E ele disse, e quando ele terminou de dizer, eu disse: sim, você fez isso errado. Mas sabe o que foi mais errado no que você fez? É porque você trouxe muita tristeza ao coração de Painho. E eu estava tão triste, filho, mas tão triste, que eu fiquei sem vontade de conversar com você. Irmãos, pecado tira a vontade de Deus de conversar com a gente. Ele silencia, ele emudece, ele está presente na nossa vida. Se alguma coisa fosse acontecer com Micael, eu correria e eu protegeria. Várias vezes Deus faz isso, mesmo quando nós estamos em pecado. Mas ele entristece, ele emudece, ele não nos olha nos olhos, ele oferece as suas costas para nós. E sabe o que é que acontece conosco? No outro salmo, Davi escreve, 32, a sua alegria se torna sequidão de estio, o vigor de viver, o semblante alegre, a vontade de conquistar, comer a vida, se torna um abatimento profundo, porque é você como um galho que foi rompido e agora é você sozinho, como um galho seco, cuja seiva de Deus não passa mais para você. Você aguenta um dia como um galho fica verde por um dia, 2 dias como um galho fica mais seco ainda, 3 até que o galho fica tão seco que ele só serve para o fogo. Por isso, queridos, quando Davi pede a Deus, ele não diz assim como dizem outros salmos: faça justiça, ó Deus, para comigo. Porque se Deus fosse fazer justiça, o Deus que é absolutamente justo, ele faria a justiça da lei do talião, inscrita no código mosaico. E o que é que a lei dizia? Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Matou Urias, você também vai morrer. Acabou com uma família, a sua também vai se acabar. Desonrou o meu nome diante do povo, eu vou desonrar o seu nome diante de mim, diante do povo. Mas veja o que é que ele diz. Ele diz assim: compadece de mim, ó Deus. Traduzindo, tenha compaixão de mim, tenha pena de mim, tenha dó de mim, segundo a tua benignidade. Benignidade é a bondade de Deus aplicada ao pecador. Deus é bom porque Ele é puro, mas quando Ele age comigo, Ele não é bom, Ele é benigno, porque muitas vezes Ele poderia ser, se quisesse, benigno julgando, e o inimigo dele é sempre maligno, mas Deus é benigno para comigo. É sobre esse estado, baseado nesse argumento então, que Davi diz: seja compassivo, Deus, para comigo, segundo as tuas benignidades, e reproduz o pedido e diz: e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu não conheço, ou melhor, eu não aguento conhecer diariamente as minhas transgressões, e eu acordo e durmo com o meu pecado diante de mim. É isso que está aqui escrito, irmão. Eu sei que você já experimentou, porque eu já experimentei.
dormir e acordar com o silêncio do meu Pai pesando sobre a minha consciência. Não dá vontade de comer, não dá vontade de produzir, não dá vontade de fazer nada, porque Deus nos fez para Ele e sem Ele nada somos. Sem a comunhão dEle, sucesso é fracasso, dinheiro é maldição, poder é fraqueza. E Davi estava experimentando isso. No ápice do seu reinado, irmãos, isso aconteceu quando Deus havia dado paz em todas as fronteiras e Davi se tornou um homem extremamente próspero. Mas na sua intimidade havia algo com o qual Deus queria tratar. E o sofrimento que ele trouxe para si era decorrente dessa natureza pecaminosa de Davi. Então, se o primeiro passo é: eu reconheço Deus, que sou pecador, que a minha natureza é propensa para o pecado, que eu gosto de pecado, que pecado me dá prazer, porque a minha natureza e a sua natureza se alimentam deste alimento pecaminoso. O segundo passo, no entanto, é dizer assim: mas Deus, o gosto é amargo demais, não vale a pena, não vale a pena. O prazer transitório, a alegria pequena, diante do sofrimento que você produz para o resto da sua vida, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e você se revolve no pecado a ponto de não encontrar mais saída para ele. Tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira, e não sabe mais o que é mentira e verdade. Tem gente que peca tanto, que faz a Bíblia torcer-se para dizer que o pecado não é pecado, e que o certo é errado, e que o errado é certo, para que possa ser compatível com a sua decisão de viver para longe de Deus. Isso causa sofrimento tremendo, querido. Esse é o segundo passo. Veja, olhe ao seu redor. Você não precisa experimentar para dizer sim, é amargo. Veja o amargor de outros que estão ao seu redor, que você já viu. Não faltam exemplos para nós das consequências nefastas do pecado. O terceiro passo dessa busca, no entanto, é vivenciar uma experiência libertadora de perdão e de restauração que só Deus dá a quem se arrepende. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade. Não desejai a mentira, conhecei a verdade. E que verdade é essa? A verdade de Deus e a verdade de si mesmo, e de quanto Deus está longe de você e você longe de Deus, e este conhecimento lhe libertará. Davi roga: apaga as minhas culpas, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. O que Davi estava fazendo era pedindo alguma coisa que não estava disponível para ele naquela época, irmãos. Poucos compreendem isso. A doutrina da expiação. E o que é a doutrina da expiação? É a doutrina segundo a qual o meu pecado é purificado, é expiado, e eu volto a ter para com Deus relacionamento. No Antigo Testamento, essa doutrina estava incipiente, ela era figurada, simbólica. De que maneira? Pegava-se um cordeiro, imolava-se o cordeiro, o sangue do cordeiro, que representava a vida, daí você entende porque o sangue do cordeiro precisa ser derramado, representava a vida, visto que tirando todo o sangue o cordeiro morreria. Aquele sangue retirado do cordeiro, que significava a vida morta do cordeiro, expiava de maneira substitutória, substituindo
a minha vida, que continuava existindo, que não era cessada, e assim a morte do Cordeiro me dava vida. Mas Paulo, creio eu, escrevendo aos Hebreus, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o que Davi estava pedindo não era que aquele pecado fosse perdoado. E aqui, querido, se você não ouviu nada até agora, e me desculpe se eu estou sendo longo, é porque eu estou ficando bom das costas, aí o sermão vai ficando mais comprido. Preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. Há dois problemas que você precisa resolver na sua relação com Deus. Um que tem a ver com a cruz, e outro que tem a ver com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo purifica pecados, os pecados, os atos, as palavras que eu faço errado. Mas ele não resolve o problema da minha natureza. Portanto, eu posso pedir: Deus, perdoa os meus pecados que eu cometi hoje. Vou dormir, amanhã de manhãzinha, está lá de novo a natureza dando fruto de pecado. Para a natureza pecaminosa, a solução não é o sangue, é a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo significa o sacrifício do único Cordeiro que pode tirar o pecado do mundo. E de que maneira? Porque ele não tem culpa, ele não tem mácula, ele é Deus feito homem. Como Deus ele é completamente perfeito, como homem ele é completamente homem, porém sem pecado, e ele converge essas duas naturezas e morre no Calvário, para de uma vez por todos, segundo escrito aos Hebreus capítulo 9, o sacrifício de Jesus na cruz é um sacrifício eterno, feito de uma vez por todas. Daí Paulo dizer em Gálatas capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo. Eu e ele na cruz, vivo, não mais eu, mas a natureza de Cristo vive em mim.